Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Onde Deus Chora. Esse programa é apresentado a vocês toda semana pela organização católica Ajuda a Igreja que Sofre. Nós somos uma organização de ajuda às entidades católicas que atendem os mais pequeninos, os mais carentes do mundo, através de projetos da Igreja Católica, projetos de evangelização, projetos de auxílio naquelas regiões do mundo que são mais carentes, tanto aqui no Brasil como nos países mais pobres, mais necessitados do mundo, inclusive naqueles onde há perseguição religiosa, guerra civil ou guerras internacionais. Nós hoje vamos apresentar a vocês um país que não está entre os mais pobres da África. É um país que tem muita riqueza de petróleo, mas é um país onde há problemas políticos muito sérios e os católicos sofrem com isso. Eu estou falando do país mais populoso da África Negra, que é a Nigéria. Nós hoje vamos ouvir um dos arcebispos mais importantes desse país, que conhece profundamente a situação da Nigéria, que é o arcebispo Dom Félix Job. Ele já é idoso, mas ainda muito ativo na igreja de lá, e é uma pessoa, uma santa figura, se eu assim posso dizer. Com vocês, Dom Félix Job, da Nigéria. Olá e bem-vindos ao nosso programa Onde Deus Chora. Um programa no qual falamos da situação da igreja que sofre ao redor do mundo. A Nigéria é a nação africana mais populosa com 160 milhões de habitantes, dos quais 25 milhões são católicos, o que faz da Nigéria o país com maior número de católicos da África. A alegria do florescimento da fé e do aumento das vocações é contrastante com a violência entre as etnias, estando os cristãos ao sul e os muçulmanos ao norte. Mais recentemente, um grupo islâmico extremista que se chama Boko Haram atacou instituições governamentais e algumas igrejas. Para nos falar mais dessa alegria da fé e também sobre as dificuldades na Nigéria, é meu prazer receber Dom Félix Job, que é arcebispo de Ibadan e presidente da Conferência Episcopal da Nigéria. Excelência, obrigado por estar aqui conosco hoje. O prazer é meu. Excelência, o senhor foi ordenado na flor da idade, com 33 anos, após ter sido padre por apenas 5 anos. Isso é verdade. Eu imagino que deva ter sido um choque para o senhor um pedido desses aos 33 anos. Para dizer a verdade, eu rejeitei o convite. Após 1 mês e meio, eu escrevi recusando. O senhor disse: Mas Paulo VI depois rejeitou minha rejeição. Eu pensei, eu conheço a lei canônica, então me recusava a aceitar. Mas depois vários bispos vieram conversar comigo e me persuadir. Então, depois de 1 mês e meio, eu aceitei. Não é uma tarefa fácil. Eu já sabia disso. O que o senhor diria? O senhor tem agora 74 anos. Sim. Qual o senhor diria que é a sua característica mais forte como arcebispo? Quando você pergunta a um bispo qual foi o momento mais interessante ou o momento mais desafiador da sua vida, é possível que muitos bispos não saibam dizer exatamente qual foi. Pois o carregar a cruz é diário, mas carregar com alegria até onde puder é o meu método, o meu espírito. Até onde consigo, tento dar o máximo possível.
É claro que existe dor nessa função, pois somos criticados por todos. Quer você queira ou não, as pessoas vão dizer: o Senhor deveria ter dito tal coisa. Todos que têm uma função de autoridade devem estar preparados para isso, mas existe alegria nessa função também. Quando eu me tornei bispo, existiam somente 2 padres na minha diocese. Mas hoje, graças a Deus, existem 87. Que alegria! E eu preparei muitos seminaristas, tanto na minha diocese ou de outras, e alguns já estão se tornando bispos, e alguns bispos auxiliares. Que alegria maior eu poderia ter! Existiam somente 8 paróquias na minha diocese quando me tornei bispo, quando tomei o lugar do meu predecessor em 1974. E pela graça de Deus, hoje existem 32 paróquias na cidade de Ibadan. Que mais posso querer? Graças a Deus. É uma alegria. Sim, é uma alegria. Excelência, o que existe no coração dos nigerianos que os faz tão abertos à palavra de Deus e também abertos a este crescimento descomunal da Igreja Católica? Sabe, está crescendo bastante porque o Senhor está multiplicando. Não é mérito nosso, mas do Senhor, que multiplica os seus seguidores. Rezemos ao Senhor da colheita para que mande mais trabalhadores. Então é Ele que está nos enviando mais trabalhadores. Em segundo lugar, o coração dos nigerianos é receptivo a Deus. Você vê crianças de famílias ricas que abandonam suas perspectivas para se tornarem padres ou religiosos. E o mesmo nas famílias pobres de áreas que pensamos que não iriam aderir ao espírito do sacrifício ao ponto de rejeitar a constituição de uma família e vir. Na verdade, deixe-me contar que quando eu era reitor do Seminário Menor, que é um seminário regional, fui reitor de 1969 até me tornar bispo em 1971 e continuei como reitor até 1974. Eu vi as maravilhas que Deus opera. Os jovens não fazem disso um mérito para a vocação deles, e aqueles que pensam dessa forma acabam abandonando. Assim se vê que não é porque são atraídos pelo status, e tampouco é por causa da pobreza ou qualquer outra coisa do gênero, mas é sim um chamado de Deus. Eu gostaria de falar agora de outro desafio, este que atinge toda a sociedade, que é a violência interreligiosa e interétnica, que nos últimos anos matou mais de 3.000 pessoas. E mais recentemente, sobre o grupo extremista islâmico que se chama Boko Haram. O Boko Haram já atacou instituições governamentais e também igrejas. A minha pergunta é: o que é o Boko Haram e qual é o objetivo desse grupo radical? Bem, os seres humanos são seres humanos ao redor de todo o mundo. A Nigéria tem suas falhas como qualquer outro lugar. É uma mistura de etnicidade e motivos políticos. Poder. Política. Pessoas buscando poder. E sempre existem pessoas que são usadas, não das famílias deles, mas filhos das outras pessoas, o que é pior ainda. Você pergunta o que é Boko Haram? O Boko Haram não é o único grupo da Nigéria, mas eles são os mais visíveis no momento. Antes eram os do Delta, que se armaram para defender a sua terra natal. Pois os que estavam extraindo petróleo não estavam investindo dinheiro na terra deles. Tiveram que pôr as mãos nas armas para que o governo fizesse algo. Mas isso soa como algo mais justificável em termos de justiça, por se dizer. Já o Boko Haram, não é muito claro quais são os objetivos políticos deles. Eles são um grupo, uma seita, uma seita da religião muçulmana na Nigéria.
É verdade que são treinados fora da Nigéria. São sustentados por pessoas de fora da Nigéria. E já ouvimos falar que algumas pessoas apoiam eles por motivos políticos na Nigéria. Este nome vem da língua Hausa e significa a educação ocidental não. Não deve ser aceita. Não deve ser aceita. Sim, esse grupo surgiu há cerca de 5 anos. Mas eles eram clandestinos. Nos últimos 2, eles tiveram mais visibilidade, de maneira mais especial ainda no último ano, quando tivemos as eleições nacionais. Se diz que alguns políticos disseram que, se não fossem eleitos, iriam tornar a política governamental impraticável. Dizem que eles são apoiados por grupos do norte e se pensa automaticamente que são grupos muçulmanos, mas nem todos são muçulmanos. É curioso. O senhor mencionou anteriormente a questão do patrocínio estrangeiro a este grupo. Mas o grupo, a maioria dos muçulmanos vive no norte e os ataques foram no norte. Logo, a maioria das pessoas que foram atingidas são de fato muçulmanas. Exato. Por isso, alguns meios de comunicação declaram que é uma guerra religiosa, o que está completamente errado. Os muçulmanos estão até quebrando um tabu no nosso país, pois estão atacando as casas dos seus semelhantes. Ameaçaram a liderança muçulmana na África, que é o sultão de Sokoto. É uma quebra de paradigmas, não é uma guerra religiosa. Então, o que é? É política. A base do movimento é essa, é motivação política, a busca do poder. Para desestabilizar. Para desestabilizar o governo. E quais são os interesses estrangeiros? A Nigéria é um país importante, é o mais populoso da África. O principal interesse vem da Grã-Bretanha, que foi o país colonizador, e mudou de comportamento por seus interesses. O que eles querem para vender armas para a Nigéria? Dinheiro. Dinheiro é a questão. Mas eles estão usando a religião, estão atacando igrejas católicas. Calma lá. Certo. Calma lá. Não continue propagando essa guerra mediática. A mídia diz que estão atacando cristãos, não só católicos. Isso tudo começou em Jos, e o bispo de Jos insiste que isso é mais étnico do que religioso. O infortúnio é que os que são atacados são, na grande maioria, cristãos, e os que atacam são muçulmanos, mas é por causa do gado. É por terra. São os pastores contra os fazendeiros, contra o dono da terra. Sim, pessoas que vêm de uma parte do país e se estabelecem em outra parte. E não importa qual religião professam, mas sim importa o fato de que aquela é a terra natal deles. E os outros não podem ficar lá. Então a resposta é que todos são cidadãos daquela nação. Isso para entender melhor que é mais étnico do que religioso. Essas pessoas que constituem o Boko Haram, existem histórias mal contadas sobre eles. Nós esperamos por uma graça de Deus, que algum dia vamos conhecer a história completa desse grupo, pois vários deles foram presos. O líder morreu. Até o nosso presidente confirma que eles têm apoio de dentro do governo. Temos que esperar. Mesmo assim, vocês pediram ao governo para que trouxessem forças do exterior, pois duvidavam se a situação da presidência era forte o suficiente para controlar.
Logo, seria bom trazer uma segurança extra para estabilizar a situação. Todos nós vemos que esse derramamento de sangue deve parar. Então pedimos ajuda ao governo para não termos que depender somente das forças de segurança. Eu desafiei o governo, pois não é um confronto entre tribos e igrejas, mas sim um grupo que desafia o governo, duelando contra o governo. Você sabia que eles bombardearam os quartéis generais da polícia? Que atacaram os escritórios da ONU? Que bombardearam lugares com pessoas inocentes, homens, mulheres e crianças inocentes? Isso é um ataque à soberania da nação. E no caso, eu pedi ao governo para recrutar os experts que eles têm aposentados para que fossem os responsáveis, pois existem muitos que foram treinados neste campo. E mesmo estes não são suficientes. Mas podemos ser mais velozes ao entrar e dar um fim a esse movimento audacioso. Por isso digo que devemos pedir ajuda de outras nações para poder acabar rapidamente com o problema que é o Boko Haram e não haver mais derramamento de sangue. Excelência, o senhor falou das boas novas da Nigéria, do crescimento da igreja. Falamos de alguns dos desafios desses grupos extremistas. O que o senhor diria ser sua esperança para a Nigéria? O senhor já viu muita coisa nestes 41 anos como bispo. Qual é a sua esperança para o seu país? Minha esperança é que, por primeiro, a fé católica irá crescer. Que os católicos irão se desenvolver na fé, ser maduros e darão de volta à igreja o que receberam. Isso é um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento integral da fé e da prática. Que aprendam mais sobre a religião para poderem ficar de pé e falar sobre a fé que lhes foi dada. Eles poderão doar o que outros cristãos já doaram para o desenvolvimento da igreja, tanto o social quanto o religioso da igreja. Tenho esperança que nossos agentes de evangelização, nossos catequistas, nossos religiosos, nossos padres, que todos não seguirão a onda dos tempos, mas sim os sinais dos tempos. Você sabe que é muito difícil direcionar todos juntos. Uma pergunta. Sim? Por que esta distinção entre a onda dos tempos e os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos são as coisas positivas e as ondas do tempo são as negativas. Materialismo é parte da onda dos tempos. Secularização. Secularização é outra coisa, pois existe materialismo mesmo onde as pessoas são pobres, quando não se lembram dos seus próximos. Mas os sinais dos tempos é perceber que não seguiremos estas coisas. É o que o Senhor disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. É isso que quero dizer quando digo sinais dos tempos. O Senhor também disse: escândalos devem aparecer, mas ai daquele por onde vem o escândalo. Seria melhor para eles que não tivessem nascido. São essas coisas que precisamos conferir se estamos vivendo para não ir pelo caminho errado. A onda dos tempos pode nos afastar de ver a verdade e de seguir a verdade. Como poeira nos olhos. Sim. Mais uma vez, a minha esperança para a Nigéria é que o país apreciará a boa nova que Deus nos deu e fará bom proveito delas. No momento, estamos desperdiçando nossos recursos. Certas pessoas estão se apoderando e se apoderando. Minha esperança para a Nigéria é que nossos oficiais do governo, os nossos líderes,
Vejam a liderança como um serviço que Deus dá e não como uma posição. Um privilégio, exato. Alguns veem essa posição como oportunidade de se aproveitar, mas a liderança, tanto na igreja quanto no Estado, é um chamado a servir a Deus. Um chamado de Deus que devemos seguir, um chamado que beneficiará a todos. Excelência, muito a ser feito, mas muita esperança. Sim, pois o Senhor está vivo e está no comando. Graças a Deus. Obrigado a você. Muitíssimo obrigado, Excelência. Foi um prazer. E obrigado, senhoras e senhores, por terem assistido o nosso programa Onde Deus Chora. Se quiserem saber mais sobre a situação dos católicos na Nigéria ou como poderiam ajudar, eu os encorajo a olharem as informações para contato ao final do programa. Esperamos vê-los na próxima semana. Até lá! Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Impressionante Dom Félix Jóbo, não é verdade? A minha impressão, ele passa assim uma impressão de paz, de serenidade, de uma fé muito profunda. Bem combina com o nome dele de Jó, com o santo do Antigo Testamento, protetor da paciência. Nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, temos vários projetos das regiões mais atingidas pela violência na Nigéria. Mas nós temos mais projetos ainda aqui no nosso Brasil, tanto no Nordeste como na Amazônia, em algumas dioceses do Centro-Oeste, e em alguns projetos da igreja nas grandes cidades brasileiras, nas zonas periféricas, em subúrbios, favelas, etc. Se você quiser participar desta grande obra da Igreja Católica, você pode participar enviando o seu donativo. Ligue agora mesmo para 0800 77 099 27 e lá vai lhe ser explicado como você faz para tomar parte nesta obra da igreja de ajuda aos mais necessitados. Se você quiser saber mais sobre a nossa organização, por favor, vá na internet, no nosso site www.ais.org.br e lá você terá mais informações sobre os nossos projetos, inclusive como ajudar também. Nós, desde já, agradecemos a sua audiência, a sua eventual colaboração e aguardamos vocês aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na semana que vem. Até lá, se Deus quiser.